E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Agora são 5h24 da manhã, acordei depois de uma boa noite de sono para conversar um pouquinho aqui com vocês, fazer um café, vou fazer um café aqui, pegar o coador porque no coador é melhor. E aí, fazer um cafezinho aqui, ó. Com açúcar mascavo, o açúcar mais natural que existe, digamos assim, sem processamento. Vou botar aqui olha, bem escurinho. Tem vários nutrientes esse açúcar, o melhor açúcar que tem, Tem que se adaptar a ele, porque ele é um açúcar, tem o gosto da cana mesmo, Mas tem que se adaptar. Café pretinho aqui. Então, café pretinho, ó. 2 colheres. Acho que eu vou botar um leite, então passou 2 colheres só. Não vai ficar muito forte não. Ó, que maravilha. Açúcar mascavo. Botar um pouquinho de mel. Já viu isso? Café com mel. Ó, e mel muito bom. O mel verdadeiro, ele engrossa, Para você saber se o mel é bom, Geralmente você tem que ver se ele sedimenta, O mel verdadeiro, ele sedimenta. Às vezes você tem até que botar no banho-maria para poder... Ih, rapaz, meu leite tá fechado. Não vou botar leite não, vou tomar só café mesmo. Botar só um pouquinho de mel, um pouquinho só um pouquinho. Só um pouquinho, não, um pouquinho só de mel, bifinho fofinho. Bom, e aí, deixa eu ligar aqui a água, que já tá quase quente. Bom, e aí, tô aqui hoje para tomar esse café e conversar com vocês. Que a mídia, é interessante, Eu tenho acompanhado as reportagens, até mesmo em questão das enchentes, que está acontecendo lá no sul do país, muita desgraça, Cidades devastadas. O rio chegou a tampar, praticamente algumas cidades. E depois, agora que a água abaixou em alguns locais, que você vai se ter a dimensão, dos estragos. Também deve ter muitos mortos, dentro desses escombros, dessas casas. Minha água ferveu aqui. Então, vou botar aqui. Cafezinho no coador é melhor. No coador é melhor. Coador do café, tá, gente? Entende aí o que eu tô falando, hein? Não vai levar pro outro lado, não, hein? Cu é buraco de saída, não é buraco de entrada, não. Então, o que acontece? A gente tá vendo essas tragédias todas ocorrendo aí, Lá no sul do país. E aí hoje eu queria falar especificamente aqui a respeito da mídia. Como eu falei, tô acompanhando, acho que todo mundo aí tá acompanhando, toda essa desgraça que está ocorrendo lá no sul. E aí eu queria até fazer uma brincadeira aqui, ironizar, que Deus, E eu vou dar uma explicação por que Deus decidiu mandar as chuvas lá para o Rio Grande do Sul. Eu tenho minha teoria. Sabe qual é a minha teoria? Minha teoria é que Deus queria acabar com a dengue. Surtos de dengue, Porque depois que acabou, ou melhor, depois que teve essa enchente no Rio Grande do Sul, ninguém fala mais em dengue. Então acabou a dengue no país, Graças à enchente no Rio Grande do Sul. E o mais interessante, é que também não se fala em dengue no Rio Grande do Sul. Por quê? Um local alagado, com água parada, devia estar tendo surto de dengue, Porque o mosquito da dengue adora água parada.
E já disseram até que tem uma mutação, que antes parece que a dengue só se reproduzia em água limpa e parada, agora está se reproduzindo em água suja também. Olha só o que a mídia coloca nas nossas mentes, né? Então, engraçado, né? Faça a sua pesquisa aí, dê uma olhada nas reportagens, na mídia. Você vai ver que acabou dengue. Ninguém fala mais de dengue. Ninguém fala mais sul de dengue. No sul também não tem dengue. Olha que beleza, né? Não tem leptospirose, né? Não tem nada disso, porque, porra, sujeira, rato, né? Devia ter um surto de leptospirose, também não tem. Então, é só a mesma enchente. Então, Deus mandou enchente para acabar com a dengue e também para acabar com a guerra. Olha como Deus é bom. Deus dá um mal para livrar do outro. Porque acabou a guerra, né? Ninguém fala mais em guerra na Ucrânia, ninguém fala mais... Não tem mais noticiários sobre guerra entre judeus e palestinos, né? Hamas... Não tem mais nada disso, acabou, né? Então, graças a Deus, que houve essa enchente, né? E o mais interessante, né? Estou aqui fazendo uma ironia, uma brincadeira, eu sei que gente vai ter muito bichinho fofinho aí. Como é que Ralph brinca com isso? Meu amigo, né? A gente tem que, para continuar vivo, a gente tem que saber também ver o lado Ronk, né? Lembrou até do Davi, né? Ronk Pio. Abraço, Davi. Canal Vida Ronk. Então, às vezes a gente aprende isso também, cara. Apesar de eu ser um cara muito depressivo, assim, sempre fui muito depressivo por uma depressão existencial, não é uma depressão física propriamente dita, né? Eu não sou uma pessoa deprimida do ponto de vista clínico. Eu sou uma pessoa deprimida do ponto de vista existencial. Então, eu sempre fui um cara de bom humor, né? Mesmo na desgraça. Acho que a gente tem que aprender a rir. Então, já que tá todo mundo de chororô aí, todo mundo, a mídia adora a desgraça. Essa é a verdade, né? E o ser humano, de uma forma geral, adora, né? Você não vai ver um filme, você não vai ver um Big Brother sem briga, você não vai ver um filme sem confusão, sem tragédia, sem desgraça. O ser humano se define por isso. O ser humano gosta, né? Inclusive, tem alguns até que defendem, né? Que a vida não vale a pena se não for lutando, né? Se não for sofrendo. O ser humano meio que se define, né? Pelo sofrimento. Se tá tudo bem, se tá tudo calmo, se tá tudo tranquilo, às vezes o ser humano estranha, né? É como no filme Matrix, que dizem, né, que quando as máquinas configuraram a Matrix, era tudo maravilhoso, né? Ninguém sofria, não havia desastre, não havia violência, as pessoas acordavam, né? Não aceitavam aquela realidade. Então, os senhores da Matrix se refizeram, né? Reconfiguraram a Matrix como era antes, né? Ou seja, um mundo de sofrimento, de dor, de guerra, de injustiça. Todo mundo aceita o programa. Então, nós somos meio que definidos, né? Nós, que eu digo humanidade, né? Porque eu tento me afastar dessa humanidade. Tento viver, tento buscar o que ninguém busca, que é a tranquilidade. Tento buscar o que a sociedade condena, que é a solitude, que é a paz, inclusive a paz de consciência. Porque o que te traz dor de consciência se não os outros? Né? Você está sempre com alguma culpa, né, em relação aos outros. Agora estão botando culpa na gente em relação ao Sul. Como se nós fôssemos responsáveis por eventos naturais e eventos que poderiam ser evitados pelas autoridades, pelos políticos, pelos governantes. Porque o Sul é um local de alagamento, né? O Sul é um local plano, né, em sua grande parte, né? Uma parte é muito plana e outra parte é montanhosa. Então, tem risco de desabamentos, né? Nas partes montanhosas, nas partes planas tem risco de alagamentos. Então, os políticos, né, não investiram, né, como nos países desenvolvidos, que tem terremotos, né, como é o Japão, que investe em tecnologia, nos prédios, né, orientando a população em como fazer diante de terremotos, mas principalmente investimento em tecnologia para já prevendo os terremotos. Então, vários terremotos que acontecem, às vezes, de magnitude alta, em países desenvolvidos como o Japão, puxa, os danos são muito minimizados, né? Os danos materiais e também os danos humanos, né? De morte de pessoas, são muito minimizados. Por quê? Por causa da tecnologia. Alto investimento do governo em tecnologia. E no Sul está faltando isso há décadas. Isso aí foi uma tragédia anunciada, porque os políticos não querem saber de ampliar canais, né? Fazer drenagem, criar estruturas, grandes bombas para poder
né, escoar água, drenar água. Então, falta de planejamento. É isso que aconteceu no Sul. E aí querem botar a culpa na gente, né? Eu que estou aqui no Rio de Janeiro, tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, e tem que doar dinheiro, né? Eu já dou meus impostos pro governo federal, eu já dou meus impostos, eu já trabalho pra caralho para poder sobreviver e não vou dar um tostão, como eu já falei em outro vídeo, não vou dar um tostão para Rio Grande do Sul. Quem tem que resolver aquilo lá são os governantes. Eles é que tem que pegar o dinheiro, que em boa parte eles enfiam nos bolsos, ou gerenciam mal, ou desviam, eles é que tem que investir no Rio Grande do Sul. Eu não tenho obrigação com isso, eu já pago meus impostos. Já mando muito dinheiro pro governo federal que resolva. Então, eu tava falando aqui, né? Cara, Deus mandou essa enchente no Sul para acabar com a dengue, porque ninguém fala mais em dengue, né? Não tem mais epidemia de dengue. Não, os hospitais não estão mais cheios de pessoas com dengue. Acabou isso aí, né? No noticiário não se fala mais, acabaram as guerras, né, na Ucrânia, acabou a ameaça de guerra nuclear, né? Todo mundo falando, guerra nuclear, terceira guerra, acabou tudo isso com a enchente do Sul. Graças a Deus, né? É como eu falei, vou falar, você tá brincando com coisa séria. Meu amigo, minha função aqui é passar informação e também descontrair. Né? A gente não vai ficar aqui só no nível hard, não. Né? A gente tem que relaxar um pouco também. Eu tô tomando esse cafezinho aqui com mel, açúcar mascavo, muito bom. Conversando aqui com vocês. Quero dizer isso, né? Que a gente tem que olhar como essa mídia controla a mente das pessoas, né? Quando essa enchente passar, né? Como eu falei, a mídia fica, todo mundo comovido, os repórteres estão comovidos. Eles adoram, né? O repórter adora cobrir uma guerra, cobrir uma desgraça. Isso dá ibope, né? Porque entre uma reportagem e outra tem as propagandas, né? Tudo é dinheiro. Não se iluda com o repórterzinho e fica fingindo que tá chorando porque tá vendo a desgraça do Rio Grande do Sul. E a população, de uma forma geral, ela ajuda, né? Porque ela é idiota, né? Ela manda mantimento, manda tudo isso aí, porque o indivíduo é solidário, né? O indivíduo se sente bem. Ele faz tanto mal, o indivíduo faz tanto mal pros filhos, né? Bota filho no mundo para sofrer. O indivíduo é ruim, né? O ser humano é ruim. Vamos deixar bem claro isso aí? O ser humano é ruim, senão não existiria tanta maldade no mundo. Senão você não teria que pensar duas vezes antes de colocar teu pé na rua, com medo de ser morto, de ser assaltado, né? Senão você não teria medo de ir numa praia sofrer um arrastão, senão você não teria medo até mesmo de fazer uma compra pela internet, porque tá cheio aí de estelionatário, tá cheio de gente que vende e não entrega, né? Ou anuncia produtos que não existem. Tá cheio, as cadeias estão lotadas, principalmente de cristãos, né? Nós vivemos num país cristão. É o que eu questiono. Se vivemos num país cristão, por que essa merda não melhora? Né? Não melhora. Não melhora. E as igrejas lotadas, e não melhora, só piora. E aí, o que acontece? Esse cafezinho realmente tá bom. Excelente. O que acontece? Nós somos controlados por essa mídia, né? Nós temos que aprender a filtrar as coisas que chegam até nós. Não acredite em tudo que você vê na televisão. Surto de dengue. Que piada, né? Não existiu surto de dengue. Mesmo porque, né, existia uma disponibilidade de vacinas e no próprio jornal, né, na própria televisão, estava mostrando que as pessoas não estavam indo se vacinar. Por quê que as pessoas não estavam indo se vacinar? Porque não tinha epidemia de dengue, coisa nenhuma. Sei lá, milhares de pessoas possivelmente com dengue, que a dengue também tem sintomas parecidos com gripe. Então, muitas vezes você está com gripe e noticiam que você está com dengue. Entendeu? E você mesmo acredita que está com dengue, porque são sintomas parecidos. Então, observe, né, o que você vê na mídia, porque haviam, né, uma contabilização, digamos assim, né, de milhares de casos, né, e praticamente poucos mortos. Então, esses mortos não correspondiam em percentual a nem 1%, né? Acho que nem 0,5%, comparado com os casos. Então, por que epidemia é essa? Onde milhares pegam dengue e só uma minoria morre. Menos de, sei lá, 1%, menos de 0,5%. Então, o que ocorre? Isso é manipulação. Tem muita gente interessada em vender vacina, nós temos uma indústria de vacinas, nós temos uma medicina vendida que precisa movimentar cash, né? Precisa movimentar
dinheiro. Por isso que eu desconfio da medicina, porque a medicina não é diferente de qualquer empresa com fins lucrativos, né? Como é também a religião, né? Que é uma espécie de medicina da alma, né? Que cura até com água, né? Essa pseudociência aí chamada... É pseudociência mesmo, né? Eu não sei nem se chama de pseudociência, porque não se pode nem pseudociência pode chamar religião, né? Religião é uma loucura coletiva, é um delírio coletivo, onde as pessoas querem curar outras com água, onde pessoas querem curar outras com passe de mão. Cara, é muito idiotice, né? Então, o ser humano é idiota mesmo, é como eu falei, né? A sociedade é regida por essas pessoas. A sociedade é composta, regida, gerenciada, mantida, composta por essas pessoas. Pessoas loucas. Porque o sistema é louco. O sistema é totalmente... contraditório, totalmente robotizado, idiotizado. E é por isso que a gente aqui fala em se afastar do sistema, né? Eu acho que nós somos um dos poucos canais que realmente trabalha na Red Pill, né? Realmente trabalha na pílula vermelha, em você reconhecer que esse mundo aqui é uma construção psicológica muito forte, né? Tá tudo aqui dentro, a Matrix está aqui, né? A Matrix está na sua mente. E os agentes da Matrix sabem disso, né? Então eles tentam controlar a sua mente o tempo inteiro, principalmente através da mídia, que o vídeo aqui hoje eu vou falar sobre isso, né? As mentiras, as ilusões que a mídia te passa. E aí, o ser humano, ele vive condicionado nessa realidade louca, enfiado em religião, enfiado em hospital, né? Porque igreja e hospital praticamente são a mesma coisa, né? O indivíduo vai buscar salvação, no hospital salvação do seu corpo, e na igreja salvação da sua alma. E no final tá sempre fudido, né? E o mundo cada vez pior, porque as pessoas não buscam salvação em si próprias. Elas não buscam salvação aqui na sua solitude, no seu isolamento. Entenda, sempre que você está doente, para tentarem restabelecer a sua saúde, você precisa se isolar. É sempre essa a indicação, né? Pandemia foi assim, isole-se, né? Afaste das pessoas, afastamento social, fiquem nas suas casas. É sempre assim, né? Tem pandemia, quando tem doença, é sempre assim. A pessoa está doente, está com gripe, tem que se isolar, né? Para não passar para os outros. E também está fragilizada o seu sistema imunológico, tem que se afastar para se proteger. E por quê? Né? Se o isolamento te protege, né? Se o isolamento é bom para repor sua saúde, por que não praticar o isolamento no dia a dia? Não, porque esse mundo aqui já deu, né? Para mim já deu. Eu já conheço tudo que eu tinha que conhecer. Já tenho meio século de existência e já estou mais que cansado desse mundo aqui. Mas isso não quer dizer, né, que eu vá me churrascar, ou que eu vá me matar, porque aí eu não vou ter experiência nenhuma. A morte é um troço tão, sabe, sem sentido, sem lógica, do que a vida. Agora, a vida, pelo menos, né, eu tô aqui fazendo esse vídeo, tô me comunicando, tem uns imbecis aí, sempre tem esse idiota, né? Teve um cara que falou, se tudo é sem sentido, por que você faz vídeo? Que imbecil, né, cara? Ora, comunicação, porra! Caralho! Todo ser vivo precisa se comunicar. Né? Não tem como. Né? Por mais que a gente se isole, nenhum ser humano é uma ilha. Você consegue sim um isolamento físico, um isolamento até emocional, mas você precisa ter um contato com as pessoas. Ó. Estar vivo é se comunicar. A base da vida é comunicação. Se você não se comunica, se você não troca alguma coisa com o meio, é porque você está morto. Né? Então, ô idiotinha que fica falando aí, se você fala que a vida não tem sentido, por que você está fazendo vídeo? Porra, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer na minha vida, né? Como eu sou um ser consciente, lúcido, racional, claro que eu preciso me comunicar, né, com outras pessoas que pensam igual a mim. Eu não me comunico com idiota. Né? Eu não sei nem porque tem tanto idiota que entra aqui no canal para ficar aqui de gracinha questionando nossas ideias. Né? Vai questionar o caralho, vai para a religião, vai questionar Jesus, Deus, vai pra puta que pariu. Agora vem pra cá de gracinha aqui no canal. Não sei porque que esse pessoal fica tanto aqui no canal. Se eles não concordam, se eles não gostam, então, meu filho, vai procurar a tua turma, pô, né? Nós aqui somos lúcidos.
Então a gente precisa se comunicar, é bom se comunicar, né? Eu considero isso aqui uma terapia e também um trabalho, né? Que eu também ganho, meu canal é monetizado, não sou altruísta para fazer nada de graça para ninguém. Agora, dinheiro de inscrito, eu não faço questão, né? Se o cara quiser até, como tem os membros aí, ajudarem, né? É uma ajuda simbólica, a gente sempre tem algum gasto, claro, né? Às vezes tem um gasto com comprar um novo celular, ou a gente também tem o gasto de pagar a nossa internet, né? A gente tem um gasto de às vezes, adquirir, né, uma iluminação melhor, ou seja o que for. Mas enfim, né, um programa, qualquer coisa coisas que ajuda, né? O dinheiro do canal ajuda. Então hoje eu considero o canal, para mim, hoje um trabalho, né? Eu não conheço um professor que dê aula de graça, né? Eu não conheço um filósofo que faça uma faculdade de filosofia e depois vai dar aula de graça. Então, todo mundo quer que o seu trabalho seja reconhecido e uma parte importante do reconhecimento do seu trabalho é a parte monetária, financeira. Claro, né? Não tem nada de errado com isso. Então, monetizo mesmo, né? Não tem problema nenhum. O YouTube vincula propagandas no meu canal e eu lucro. Não é muito, mas lucro alguma coisa. Então, para mim, hoje eu considero um trabalho. E eu queria passar hoje essa ideia aqui para vocês, né? Filtre as informações da mídia. Eu acho que tem gente que fala, não assisto TV. Aí também eu acho que já é radical demais, porque você tem que estar informado sobre o mundo. Ainda que você não assista TV, né? Que realmente a TV é aberta eu não assisto. Aberta não tem condições, né? Só reportagem, né? Mas filtrando. Né? Preciso saber como é que está o mundo. Mas se você quiser jogar sua televisão no lixo, pode até ser, mas você tem que estar informado por algum canal, né? Seja mídias sociais, celular e tal. Você precisa ter. Acho que televisão é interessante, eu uso mais como monitor para ver meus streams, meus filmes, minhas séries, que ainda é o que me entretém, né? Me diverte um pouco, porque também é informação, né? Então eu acho que se resume tudo. A vida do homem se resume à informação, né? A comunicação. Essa comunicação não precisa ser física. O mundo físico está com os dias contados. Nós estamos vivendo cada vez mais, as crianças que estão nascendo hoje estão vivendo cada vez mais no mundo virtual. E é um mundo seguro, né? Mais seguro. Por mais que tenha riscos, né? Claro, porque tem seres humanos, né? Onde tem ser humano tem risco. Mesmo que você se isole, seja misantropo nas redes sociais, você sempre tem um risco, porque você está lidando com pessoas, né? Então, mas é um risco mais controlado, né? É um risco mais calculado, porque você não está diretamente com as pessoas. Então, fazer compras eu acho mais seguro pela internet. Acho mais seguro desde que você entre em sites que são realmente de confiança, seguros, que você também não faça compras onde você paga alguma coisa, um valor muito alto de uma vez só, depois o produto pode não chegar e você vai ter um problema, né? Acho mais seguro fazer por cartão, parcelado, qualquer coisa vai ser estornado, qualquer coisa você cancela a compra. Então, o Pix é um perigo, né? Porque você está botando dinheiro direto na conta dos outros, e aí se houver algum problema, né? Esse produto não chegar para você, você pode ter problemas, né? É mais difícil estornar um Pix, é muito mais fácil por cartão de crédito e tal. Então hoje em dia, por exemplo, eu quase não uso dinheiro físico, né? Quase não tenho praticamente dinheiro em casa, tudo que eu faço por cartão. E o que eu estou falando, o mundo virtual é o futuro, cara. Nós já estamos vivendo esse futuro. Mas vai chegar uma época em que praticamente atividades físicas vão ser relegadas a robôs, né? E aí vai chegar uma época, talvez, que o ser humano vai ter a consciência de que só deve ter filhos para viver uma vida plena de felicidade, trabalhando muito pouco, né? E não para ser, né? O ser humano talvez crie uma consciência de não ter filhos para ser mão de obra escrava barata desse sistema. Mas isso ainda vai demorar muito, mas nós que somos visionários, nós que não somos gado, que não somos bichinhos fofinhos, nós que nos afastamos de relacionamento, essa negócio de casamento, namoro, passamos disso aí, né? Como eu falei, bichinho fofinho é um termo, né, que eu até, acho que eu conheço esse termo aqui, que eu falo bichinho fofinho. Eu estou me referindo ao Blue Pill, o indivíduo que precisa de contato físico, precisa de olho no olho, é analógico, precisa de abraço, de afeto, igual esse povo do Rio Grande do Sul aí, né? Eu preciso de porra, uma desgraça daquela precisa de abraço, de afeto, vai se fuder, eu preciso de dinheiro, pô. Coisa que o governo que tem que resolver. Abraço e beijinho não vai resolver o problema do Rio Grande do Sul. Entende? Claro, né? Foi um grande trauma. Né? Os bichinhos fofinhos vão precisar de psicólogo,
Não, um homem íntegro, ele sabe lidar diante das adversidades, não precisa dessa papagaiada toda de ficarem passando a mão na cabeça, ficarem dando beijinho e abraço. Não é? Porque se realmente a população tivesse preocupada com o Rio Grande do Sul, não teria tido show da Madonna, não teriam marcado show já do Bruno Mars, todo mundo correndo para comprar ingresso de 400, 500, 600, 700, 800 reais. Né? Aí manda 60 reais, 80 reais lá para o Sul e fica com a consciência tranquila. Mas não deixa de fazer aniversário de 15 anos, 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais, né? Hein? Essas igrejas aí não deixam, né? De fazer suas campanhas, suas festas, seus shows gospel e o Sul lá se fudendo, né? Aí quer me convencer de que o país está de luto? Tá o caralho, tá todo mundo cagando, né? Só é questão de mandar dinheiro para se sentir melhor, só isso, só isso. Não é conforto psicológico. Nós vivemos num país cristão, onde as pessoas querem dar uma de boazinhas, mas na realidade, se todo mundo fizesse a sua parte como cidadão, ninguém precisaria ser bonzinho. Não é? E a gente teria um sistema mais justo. Como eu falei, políticos roubando, desviando verba, não faz o que tem que fazer. E não vi ninguém cobrar dos políticos, né? Essa situação do Sul. Ninguém cobrou, né? Esses caras tinham que ser hostilizados, sabe, pelo esse povo. Mas não. O povo nas próximas eleições vai continuar votando igual jegue. Burros de carga, né? E aí a água abaixa, o pessoal volta, reconstrói tudo na mesma área. Perigosa. Onde daqui a meses ou anos pode ter uma nova enchente, aí vai perder tudo de novo, vai ficar de novo pedindo ajuda do Brasil inteiro. Então, a população também tem que abrir a mente. Né? Vai ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Nos dê essa força. Se inscrevendo, ative o sininho das notificações para receber o material atualizado, né? Se desejar, seja membro. Fui.